Homens do Sagrado. O programa que falará dos desafios que um padre enfrenta no seu cotidiano, mas também abordará as belezas escondidas no coração dos sacerdotes. Homens do Sagrado. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje quero iniciar este programa rezando com você a oração pelas vocações neste ano vocacional. Senhor, mandai bons operários à vossa igreja, mandai missionários e missionárias como convém que sejam, para que trabalhem de modo eficaz na vossa vinha. Pessoas, meu Deus, desapegadas de si mesmas, das suas comodidades e dos bens terrenos, não importa se em pequeno número, contanto que sejam bons. Senhor, concedei esta graça à vossa igreja. Amém. Amém, caro rádio ouvinte, você que nos ouve nesta hora, dileto internauta. Mais uma vez chegamos até você com o programa Homens do Sagrado. Se me permite estar com você nesta hora, obrigado pela acolhida. Se você me ouve pela primeira vez, te acolho com alegria. Sou o Padre Luvanor, do clero de Uruaçu, pároco da paróquia Nossa Senhora da Badia, cidade de Niquelândia, próximo do Lago Serra da Mesa, norte do estado de Goiás. Sejam todos muito bem-vindos. Convido você a juntos meditarmos o tema de hoje. O tema de hoje será Relatos da Primeira Missa no Brasil. Ontem recordávamos a data da primeira missa no Brasil, naquele dia 26 de abril do ano 1500, onde o Frei Henrique de Coimbra, frade e bispo vindo de Portugal, um domingo, na Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz, Cambralha, no litoral sul da Bahia. Foi um marco para o início da história do Brasil e assim é descrita por Pero Vaz Caminha. Participaram da missa os portugueses que faziam parte da expedição, cuja maioria era composta por marinheiros. Cabral e Caminha também estavam presentes. Ao domingo da Pascuela, pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir a missa e pregação naquele ilhéu. Mandou a todos os capitães que se aprestassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou naquele ilhéu armar um esperável e dentro dele um altar muito bem arranjado. E ali com todos nós rezou a missa, a qual foi rezada pelo Frei Henrique, em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos padres que estavam ali. A qual missa, segundo o meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali era com o capitão a bandeira de Cristo com que saiu de Belém, a qual esteve sempre levantada da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e nós todos lançados por esta areia, e pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos. Enquanto estivemos à missa e à pregação, aparecia na praia outra tanta gente, com seus arcos e flechas, e olhando-nos, sentaram-se. E depois de acabada a missa, sentados nós à pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram um corno ou buzina, e começaram a saltar e dançar. Aparentemente, alguns indígenas acompanharam pacificamente a missa católica, parecendo copiar os movimentos feitos pelos portugueses, como o de se sentar. Este fato fez com que Caminha concluísse que a futura conversão dos nativos ao catolicismo seria uma missão fácil e tranquila. Nos dias seguintes, os portugueses tentaram mostrar para os índios o respeito que tinham com a cruz. Se ajoelharam um por um e a beijaram. Alguns índios fizeram o mesmo gesto, o que fez com que fossem considerados inocentes e fáceis de evangelizar. Vaz de Caminha pede ainda para o rei que venha logo o clérigo para batizá-los, a fim de conhecerem mais sobre a fé deles. Pois bem, caro rádio ouvinte que nos ouve através da Rádio Coração Fiel ou outras rádios que veiculam este programa, internauta, hoje ao ouvir este relato de Pero Vaz Caminha, quando aqui chegaram os portugueses, recordamos que esse país nasceu católico. Um dos primeiros atos realizados foi uma Santa Missa, a celebração de uma missa. O nome dado a este país foi Terra de Santa Cruz. Muitas das nossas cidades trazem hoje o nome de nossos santos. Tudo isso para recordar a você e a mim a importância da Santa Missa.
Tomando o embalo então desta reflexão, quero trazer um texto de Dom Jean-Baptiste Chotard, que nos ajuda a compreender melhor a Eucaristia, dizendo assim: ora, é na Eucaristia, ou melhor, é na vida eucarística, isto é, na vida interior sólida, alimentada no banquete divino, que eu e você assimilamos a vida divina. A vida eucarística é a vida de Nosso Senhor em nós. Nosso Senhor quis instituir este sacramento para fazer dele o foco de toda atividade, de toda dedicação, de todo apostolado verdadeiramente útil à Igreja. Se toda a redenção gravita em torno do Calvário, do altar emanam todas as graças desse mistério. E o operário da palavra de Deus que não vive do altar tem palavras mortas, palavras que não salvam, porque emanam de coração que não está suficientemente empregado do sangue redentor. Não foi sem desígnios profundos que Nosso Senhor, logo após a ceia, reforçou com insistência e precisão, por meio da parábola da videira, a inutilidade da ação que não for animada pelo espírito interior. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, do mesmo modo também vós, se não permanecerdes em mim. João capítulo 15, versículo 4. Ainda, o que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Apenas esse dá fruto. Deus não opera com poder se não for por meio dele. Apenas quando o pregador ou o catequista conservam em si o calor do sangue divino, apenas quando o seu coração está abrasado pelo fogo que consome o coração eucarístico de Jesus, é então que a sua palavra é viva, ardente e inflamada. Como os efeitos da Eucaristia irradiam, por exemplo, em uma escola, na sala de um hospital ou em um patronato, quando aquele que Deus escolheu para essas obras foram reanimar o seu zelo na comunhão e se tornaram portadores de Cristo. O amor aperfeiçoa-se por meio da Eucaristia. Obras do nosso tempo, muitas, porém, frequentemente tão estéreis. Por que não haveis vós regenerado a sociedade? Vós sois um número muito maior do que nos séculos precedentes, e todavia não conseguistes impedir que a impiedade, em proporções aterradoras, assolasse o campo do pai de família. Por quê? Porque não estáis suficientemente fundamentadas na vida interior, na vida eucarística, na vida litúrgica bem compreendida. Por não irem beber à fonte da vida, não têm comunicado esse calor que determina as vontades. Para o vírus atual da violência centuplicada, vírus inoculado pelos atrativos do mundo, é necessário um soro vivificante e muito mais enérgico. Por falta de laboratórios capazes de produzir antídotos eficazes, a cura não tem chegado a tantos homens e mulheres. Seminários e noviciados não têm produzido multidões de sacerdotes, de religiosos e de religiosas suficientemente inebriados do vinho eucarístico. Por isso, o fogo que, por meio dessas almas escolhidas, se devia difundir pelos piedosos leigos votados às obras, ficou em estado latente. Deram sem dúvida à Igreja apóstolos piedosos. Não lhe deram, porém, senão com muita raridade, operários evangélicos que, mediante a sua vida eucarística, tivessem aquela piedade integral de guarda de coração, de zelo ardente, ativa, generosa e prática que se chama vida interior. Às vezes ouve-se qualificar de boa ou de excelente uma paróquia porque seus paroquianos saúdam delicadamente o sacerdote, lhe respondem com reverência, lhe manifestam alguma simpatia e até lhe prestam, quando é necessário, algum serviço de boa vontade. Mas ali é onde muitos substituem a participação da missa do domingo pelo trabalho. É onde os sacramentos são abandonados, onde reina a ignorância da religião, a intemperança e a blasfêmia, onde a moral deixa muito a desejar. Que piedade! Paróquia excelente? Podemos acaso chamar cristãos a essas pessoas de vida inteiramente pagã? Nós não mostramos às almas um reflexo de Jesus e de sua vida na Igreja. Para que o povo cresça em nós, teria sido necessário que a nossa fronte brilhasse assim como Moisés voltava do monte após ter conversado com Deus. Retóricos, tribunos, conferencistas, catequistas, professores, os nossos resultados têm sido imperfeitos porque nós não temos refletido a intimidade divina. Não lancemos a culpa sobre o estado de desmoralização profunda da sociedade, já que vemos, por exemplo, o que sacerdotes criteriosos, ativos, dedicados, capazes e, acima de tudo, amantes da Eucaristia, conseguiram operar em paróquias quase descristianizadas. No braseiro do tabernáculo, esses sacerdotes,
infelizmente raros, têm dado tal têmpera a armas invencíveis que todos os demônios conjurados têm sido impotentes para quebrá-las. Vamos encerrar o nosso programa rezando. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém, caro rádio ouvinte, internauta. Me despeço de você, abençoando sua família e sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, assim falou Jesus. Sacerdote, em vão procuro outra missão maior do que a tua, maior que a tua é a do próprio Deus.